Vamos pegar, por exemplo, a primeira praga. Quando Deus mandou Moisés ir até Faraó, encontrá-lo pela manhã às margens do rio Nilo, e naquela ocasião ele iria transformar as águas do Nilo em sangue, essa é a parte que nós lemos. Agora, talvez a parte que alguns de vocês não saibam é que o que é que um faraó estaria fazendo às margens do Nilo logo pela manhã? Isso fazia parte da rotina, vamos dizer assim, da devocional de um faraó. Ele acordava, ele ia para o seu templo, e geralmente, como ele era faraó, ele ia sozinho, ele, talvez algum sacerdote para ajudá-lo. E isso que eu estou falando, você encontra em vários escritos da época de Moisés, nos escritos do Egito, e ele então iniciava um ritual que envolvia as suas orações, envolvia leituras de textos sagrados do Egito, e aí chegava um momento quando o faraó quebrava um cântaro, que era um símbolo de quebrar as artérias de uma divindade que eles tinham, chamada Osíris, e quando esse cântaro era quebrado, o conteúdo que estava ali, que era uma água, corria por um canal, e esse canal ele ia em direção e caía no rio Nilo. A simbologia mostrava que ali era o sangue da divindade que ia então e se transformava naquilo que é, na visão do povo daquela época, um grande Deus do Egito, que é o próprio rio Nilo. Então, depois que ele fazia essa cerimônia de quebra do cântaro, e a água corria e ia para o Nilo, ele então ia até o Nilo, como um gesto agora de adoração, para apenas dar a última parte, né? Eu não vou ler aqui tudo, mas havia várias sequências nesse ritual, e ele chegava lá e fazia a última parte das suas orações, e então voltava para casa. E foi exatamente aí que Moisés encontra com o faraó. Então, em outras palavras, ir encontrar com o faraó pela manhã significa interromper a devocional do faraó. Só isso aí já é uma coisa, uma falta de educação muito grande da parte de Moisés. Segundo, Moisés vai transformar aquilo que ele, de maneira tão religiosa, tão devota, tão cuidadosa, ele fez lá dentro do templo dele, e que aquelas águas límpidas do rio Nilo estavam correndo, agora ele vai lá colocar o seu cajado e transformar aquelas águas em sangue. Para um bom entendedor, fica claro que Moisés acabou de matar a divindade que Faraó havia, de maneira tão litúrgica, celebrado dentro do seu tabernáculo, dentro do seu templo. Então, quando Deus age e Ele faz as coisas que Ele faz, isso tem um impacto muito grande para quem era do Egito, quem conhecia o Egito, quem estava no dia a dia do Egito. É muito comum quem não faz parte de um determinado contexto, não sabe, por exemplo, várias pessoas que às vezes visitam São Paulo, e lá onde eu dou aula no seminário, às vezes pessoas que vêm de outro lugar do Brasil, tem a famosa pergunta: o Rio Pinheiros corre para lá ou para cá? Eles não sabem. Em tese ele não corre para lugar nenhum, ele está parado, né? Mas depende de onde você está. De uma estação para cá, ele corre para um lado, ele corre para o outro, a direção foi mudada. Quem mora em São Paulo sabe, conhece todas os detalhes e as características. Da mesma forma, irmãos, quem estava no Egito e via Moisés chegando de manhã, atrapalhando a devocional do faraó, transformando a parte, não é o rio Nilo inteiro, mas a parte do Nilo, e as águas onde eles iriam também se lavar. É interessante que ele transformou as águas, e também é dito nas Escrituras que até os cântaros dentro de casa foram transformados, ou seja, depois que ele fazia as preces, para onde o faraó ia, ele ia para casa, lavar-se, banhar. Então aquele dia foi um dia de desespero. E eu não quero aqui criar nenhuma situação incômoda, mas quem mexe com sangue sabe que o sangue ele seca muito rápido, e tudo que você
mela com sangue ou suja de sangue, acaba causando um mal-estar muito grande. Sangue não é uma coisa para ser vista, sangue é uma coisa para ficar contida dentro do corpo, de modo que Moisés naquele dia causou um grande incômodo. Ele feriu não só a terra do Egito, ele feriu a dignidade, ele feriu o orgulho e a religiosidade do faraó no meio do seu momento devocional.